Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui para mais uma devocional do dia, na certeza de que Deus falará com você e que trará o Espírito Santo reflexões importantes para a sua vida. Que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus. O tema nosso de hoje, na verdade, é uma pergunta que diz o seguinte: o que Jesus veio fazer a este mundo? O texto é Efésios capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: ele subiu às alturas mais altas, venceu o inimigo e tomou o despojo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e é com muita alegria no meu coração que nos apresentamos aqui para levar até você a reflexão da palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, existem muitas pessoas que, mesmo sendo elas cristãs, elas deixam de meditar nessa troca de Deus, nessa humildade de Deus, nessa coragem de Deus, nessa bondade de Deus acerca do que Jesus fez por nós. Existem milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora que nem se dão conta disto e outras nem se importam sequer do que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos, uma vez que estávamos perdidos, mortos, mortos espiritualmente, distante de Deus, como já falamos algumas vezes, inimigos de Deus e filhos da ira. Então esse tema, que é uma pergunta, o que Cristo veio fazer ao mundo, tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Há uma passagem muito bonita no livro de Êxodo, que é quando Deus resolveu tirar o povo de Israel da terra do Egito e levá-los para Canaã. E ele disse a Moisés: desci, olha só aqui o verbo, desci para fazê-los subir daquela terra a uma terra que boa e larga, que mana leite e mel. Está lá em Êxodo, no capítulo 3. Deus desceu com que objetivo? Fazer o povo de Israel subir. Meus amados e muito queridos irmãos, a nossa situação perante Deus é, se Deus não descer até nós, ou seja, se Ele não vir até a minha vida e me tomar pela mão e me colocar de pé para caminhar, jamais eu consigo fazer isso sozinho. Deus, Ele tem sempre que fazer isso conosco. A nossa fraqueza, nós não conseguimos aproximar de Deus se nós não tivermos a ajuda dele. O nascimento de Jesus foi exatamente isso. Não no sentido figurado, mas como por ocasião do êxodo, mas no sentido literal. Jesus desceu para nos fazer subir. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus poderia ter vindo a este mundo como juiz e ter decretado a sentença eterna de morte para nós, porque nós havíamos pecado contra Deus, rebelado contra Deus e estávamos sujeitos à morte agora. Estávamos sujeitos ao juízo de Deus. Mas Jesus não fez isso. Deus se fez carne, habitou no nosso meio, tornou-se um ser humano, morreu na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos subir para a glória. Há uma diferença muito grande entre ser digno da morte, merecer a morte e ser presenteado com a vida e a vida eterna. Jesus desceu do céu para efetivar a restauração completa do homem. Sangue de touros e de bode era insuficiente para remover a culpa, para remover o pecado. Então ele se ofereceu para vir e veio. Ofereceu o seu próprio corpo como oferta pelo pecado e deu certo, porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E é muito interessante a gente frisar isso. O véu do templo não foi rasgado de baixo a alto, ele foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, Deus começou a destruir a inimizade que havia entre nós. A iniciativa de rasgar o véu foi de Deus, por isso, de alto a baixo. Está lá em Mateus 27. Deixando descoberto o lugar mais sagrado dos judeus, que é o Santo dos Santos,
tornando possível o acesso de qualquer pecador arrependido ir à presença de Deus. Porque antes era só o sumo sacerdote, né? Depois da morte de Jesus, terminou-se a inimizade, foi destruída a inimizade entre Deus e o homem, ou seja, entre o homem e Deus, e agora nós, com essa premissa da morte de Jesus, né, do sangue de Jesus, da morte dele em nosso lugar, agora nós mesmos podemos ir à presença de Deus. Jesus deixou isso bem claro, né? Que ele desceu do céu. Ele disse: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que todo homem que vir o Filho do Homem e crer nele tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, após Jesus Cristo derramar a sua alma na morte, que é o texto de Isaías 53:12, né? E se apresentar outra vez vivo, Atos 1, verso 2, Lucas fala sobre isso, né? Jesus, ele subiu às alturas e levou o cativo o cativeiro. É o texto que a gente leu de início. Isso quer dizer que Jesus levou preso o que nos prendia e nos condenava. E ele nos deu a liberdade com esse ato, né? Que era o pecado, e nos deu salvação. Ou seja, a palavra mais ampla, mais usada no Novo Testamento, é que Jesus fez isso para que nós pudéssemos ser salvos. Então, tudo que foi dito se resume em uma pequena palavra, em uma pequena frase. Ele desceu a este mundo para que eu pudesse subir para Deus. Que essa mensagem possa consolar o seu coração, abençoar grandemente a sua vida e que você possa refletir nisso, olhar para Jesus e ter a certeza de que você pode ser salvo se você recebê-lo em sua vida. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado, Senhor, por nos conceder o conhecimento e obrigado pela dádiva, Senhor, de nos fazer entender a Tua vontade. Que o Senhor se manifestou neste mundo como homem, morreu na cruz em meu lugar para que eu pudesse ser salvo. Não existe nada comparado entre os homens, ato tão significativo para nós. Senhor, o Teu amor é profundo, o Teu amor ele é imensurável, não tem como dimensionar o Teu grande amor. Pai, nesse momento eu oro agradecido. Peço que o Senhor abençoe a família, peço que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe, Senhor, principalmente a igreja perseguida. Estende a Tua mão, Senhor. E em nome de Jesus eu oro para que o Senhor cure os enfermos, que eles sejam poderosamente abençoados por Tua mão. E abençoa a nossa pátria, nosso querido Brasil, que a Tua mão de poder seja sobre nós. Amém.